Irmãos, está tudo bem? É bom estar aqui convosco e uma alegria, em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade e agradecer vocês, como igreja, por ter partilhado conosco o Joel por aquele breve período lá, na nossa viagem que ele acabou de mencionar. E eu posso dizer o seguinte: a equipa foi fantástica. Eu já organizei algumas equipas e esta foi outstanding, foi mesmo boa. E eu não vou dizer que foi a melhor, porque ele está aqui, não é? Então, mas foi muito bom, foram fantásticos. Ele, para além, ele era o mais novito da equipa, não é? Para além de ser um companheiro de viagem fantástico, também serviu como nosso fotógrafo oficial e também como nosso tradutor de francês, que era o único lá que tinha um francês um pouco melhor. O Moacir arranhava um pouquinho, mas nós não percebíamos nada. Então, ele ajudou-nos em algumas daquelas idas. Pronto, quero agradecer e dizer que foi um tempo muito bom. Nós agradecemos ao Senhor e à igreja por liberá-lo e para estar conosco durante aquele tempo. E seguramente ele já falou mais sobre isso. A viagem aqui, ele já disse que partilhou alguma coisa e não quero, portanto, entrar em muitos detalhes sobre isso. Podemos até mencionar alguma coisa. Está conosco, está comigo aqui a minha família, parte dela, não é? Aqui está a Piscida. Pode colocar de pé, meu amor. Ela é conhecida como ela é Maria Aparecida, mas ela tem a alcunha de Piscida, toda a gente conhece por esse alcunha. E ela está também a Analice. Por favor, Analice. Analice é a nossa filha. Nós temos a Analice. A Analice é, está envolvida com o GBU em Portugal, mora em Lisboa, não é? Onde ela trabalha. E temos o Mateus, que não está aqui conosco, não é? Ele tem 19 anos, está em uma formação teológica no Brasil, foi para lá o ano passado, fez um ano agora, e ele tem o desejo de se tornar um missionário, não é? Eu gostava nós somos parte da WEC International, é uma agência missionária internacional, e nós estamos cá em Portugal desde 2013, não é? Inicialmente era para virmos para cá por um período mais curto, já estamos há 10 anos por cá. Mas antes não sabemos ainda por quanto tempo, mas antes eu gostava de falar aí um pouquinho sobre um país que tem sido o país onde nós trabalhamos anteriormente. Eu quero só apresentar para você, eu sei que vocês são uma igreja de oração, e eu tenho um desejo a cada vez que eu passo, tenho a oportunidade de falar sobre missões, eu desafio as pessoas a conhecer esse pequeno país, a orar por ele, e eu gostava de fazer isso com a igreja, se me permite, o Joel. Falar um pouquinho do nosso ministério, para que conheças um pouquinho de onde nós viemos. Obviamente, como todos sabem, somos missionários brasileiros, não é? Já não sei se sou tanto brasileiro assim, porque já há mais de 25 anos que moramos no campo missionário transcultural, já passando por alguns países, não sei mais onde é que estou, do ponto de vista quase que etnia, mas estamos aí, estou no reino, não é? E eu gostava, portanto, de mostrar aqui um pouquinho, pedir aqui, já está lá, aqui está, esta foto é a foto da família, está a Analice ali, não é? Bem diferente, e lá o Mateus, que só está aquela foto lá. Nós estivemos no Azerbaijão entre o ano 2000 e 2012, não é? Ali você tem uma bandeirita do Azerbaijão, e como eu creio que a maioria de vocês já ouviu falar mais do Azerbaijão pelo Eurovisão, não é das músicas, que o Azerbaijão é famoso competidor, não é? Mas creio que a maioria de vocês não sabe muita coisa que se passa. Talvez alguns tenham ouvido também sobre o prêmio de Fórmula 1 de Baku, se você é daqueles que acompanham a Fórmula 1. Só para dizer o seguinte, aquelas ruas e avenidas que você vê lá no prêmio, do Grande Prêmio, quem assiste, eu estava assistindo esses dias e lembrei, meu pai, estava a conduzir ali há algum tempo, me faz quase que um corredor de Fórmula 1. Então era onde eu conduzia para ir para o trabalho. É o contrário aqui. Sem ligar não tem jeito de funcionar, né, Joel? Obrigado. Olha, tu és mesmo aquilo que resolve os nossos problemas. Então, irmãos, aqui está onde está o Azerbaijão. Onde é que fica isto? Isto fica naquilo que nós chamamos de... Alguns chamam de Ásia Central, outros chamam de o Cáucaso. É uma região que está no sul da Rússia. Você percebe ali que nós estamos nos limites da Armênia, com quem o Azerbaijão mantém uma guerra bem complicada.
Nós estamos ao lado da Geórgia, estamos ao norte do Irão e estamos ao sul da Rússia, ou pelo menos daquilo conhecido como Rússia para vocês, porque para nós ali nós estamos na fronteira do Daguestão, não é? É uma república autônoma. E próximo ali há outras ao Daguestão, a Chechênia, a Cabartim-Balcária, todas aquelas zonas são áreas da Rússia que fazem fronteira com o Azerbaijão. É uma população bem similar à de Portugal, 10 milhões de habitantes. No entanto, os azerbaijanos, do ponto de vista étnicos, há muito mais azerbaijanos do que isto. No Irão, no norte do Irão, é todo azerbaijano. Fala-se a língua azerbaijana, existem 20 milhões de azerbaijanos no norte do Irão, mas quase 1 milhão de azerbaijanos na Geórgia e quase outro milhão na Rússia. Ou seja, nós temos mais azerbaijanos fora do Azerbaijão do que mesmo dentro da República. Tornou-se um dos países mais desenvolvidos do ponto de vista soviético, pós-soviético, e é muito rico em petróleo, em função do petróleo do Cáucaso, que toda a parte este que você percebe ali, não é? Alguns grupos étnicos do país, para além dos azerbaijanos, tem umas etnias que talvez nunca ouviste falar, mas que há na terra, são os lezgues no norte e taliches no sul. É um povo como eu e tu. A capital é Baku, ela faz parte, é uma grande capital, é uma grande cidade, tá praticamente 2 ou 3 vezes o tamanho de Lisboa, e é um pouco de moderno e antigo, tá bem? Agora, Baku está a se modernizar-se nos últimos 10 anos, desde que saímos de lá, está de tal maneira a tentar competir e rivalizar-se com Dubai, para ter a ideia. Há muitas religiões no país. A principal é o Islã, não é não é oficial, mas o Islã do Azerbaijão é Shia. Você entende um pouquinho, é um dos ramos do Islã, que não é o maior, é semelhante ao Irã. Mas os azerbaijanos anteriormente adoravam fogo. Havia ali, você percebe ali o tempo do fogo, portanto há uma mistura de Islã com crenças antigas, aquilo que nós chamamos de pir, que são santuários onde eles misturam o Islã com crenças mais antigas. A Igreja Ortodoxa Russa da época soviética, lembra? O Azerbaijão foi uma república soviética até 92, quando caiu aquilo, e nós temos uma igreja católica em Baku. A única igreja católica entre a Grécia e a China está em Baku, não é? Eu, por acaso, lá estava quando João Paulo II apareceu por lá e começou, então, inaugurou aquela igreja de St. Mary lá em Baku. Portanto, os azerbaijanos são muito ecléticos na sua mentalidade. O número de igrejas, tem um total de crentes ali da ordem de talvez 10 mil, não sabemos ao certo, 7 mil provavelmente em Baku, que é o maior centro, cerca de 22 igrejas no total, 8 são registradas, a maioria usa o russo, e outras as não registradas, que são igrejas casas, como no modelo que vocês viram aqui no exemplo de Marrocos, que usa o azerbaijano. Nós trabalhamos com o azerbaijano, não falo russo, não é? Não falamos russo, mas falamos azerbaijano, que é uma língua turca. Então, o russo e turco, não, russo e turco. O azerbaijano e turco é similar ao espanhol e o português. Então, um percebe, próximo do outro. Há um desafio muito grande com relação à igreja. Os crentes locais têm cada vez mais dificuldade lá com relação às restrições que lá existem. As igrejas que tentam registro não conseguem. Há também leis de publicação, contra a publicação e distribuição de literatura cristã. É bom lembrar, não literatura, mas literatura cristã. Tem que ser acrescentado ali. E os missionários, a dificuldade de entrada e permanência de missionários no país é muito complicado, de sair da capital para as pequenas aldeias e trabalhar em cooperação com as lideranças nacionais. Tem tido alguns atritos com relação a isto. Para teres a ideia, o governo azerbaijano costumava dar uma autorização de residência para... Obviamente que o Azerbaijão é um país que nós, dentro da UEC, nós não chamamos de países fechados. Nós não usamos essa terminologia. Não há países fechados. Há países com acesso criativo. Então, os países com acesso criativo, que nós chamamos o CAC, Countries, na nossa organização, toda a gente tem que encontrar uma maneira de estar no país.
uma autorização que não seja na qualidade de missionários. Então, lá há pessoas que abrem empresas, há pessoas que vão lá como treinadores de futebol, há pessoas que vão com organizações não governamentais, mas o governo, nos últimos anos, tem fechado quase todas as organizações não governamentais. Inclusivamente, fechou a nossa, que era ligada à Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, e mais umas 3 ou 4. E hoje, a autorização, nós tínhamos autorização de residência anual. Durante os 12 anos que lá estivemos, era todo ano, tínhamos que renovar aquilo. E agora, o governo está a fornecer autorizações de residência a cada 6 meses, ao custo de 1.500 euros cada uma, por pessoa. Então, se você que tem renovado a autorização de residência em Portugal está reclamando o preço, deveria dar muita graça, você que é aqui estrangeiro, tá bem? Enfim, os desafios têm sido enormes. Não só lá na Turquia, isso tem sido um problema para a entrada e permanência dos missionários no campo. Nós desenvolvemos alguns tipos de ministérios lá. As fotos não estão muito boas, estão meio antigas já. As máquinas, câmeras fotográficas não eram tão boas quanto a atual. Nós desenvolvemos trabalho na área de apoio a igrejas lares, treinamento de lideranças, desenvolvemos no Ministério na área de literatura, também da internet. Esse livreto ali, Hayatin Esas Meksedi, compreenderam, né? Esse é azerbaijano, não é? O propósito de Deus para a tua vida. Esse livro tem uma história bem interessante. O Joel pediu para contar alguma coisa aqui. Esse livro, a história desse livro é o seguinte: o Azerbaijão, nós temos esse livro, claro, de maneira... imprimíamos e distribuíamos. Esse livro era um livro feito para alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho, explicar a fé. E então saiu um decreto do governo azerbaijano que uma literatura religiosa, e esse decreto tinha o alvo não apenas de atingir o cristianismo, não é? A fé cristã, mas também os movimentos radicais islâmicos, conhecidos como wahhabis, que tentavam radicalizar e cooptar pessoas para lutar, especialmente contra a Rússia na guerra da Chechênia e em outros sítios, como na Al-Qaeda e tudo mais. Então, o objetivo era coibir a literatura de grupos, qualquer grupo que eles consideravam perigosos. E então, baixou esse decreto que qualquer pessoa que fosse apanhada distribuir literatura sem uma autorização do governo iria pagar uma coima de equivalente a 3.000 euros e ser levado, consequentemente, à delegacia e pronto, a polícia, a esquadra de polícia, prestar depoimento. Então, nós tivemos que segurar esse livro e não entregar isso para os crentes, porque se nós passássemos isso, fosse apanhado com alguém, nós teríamos um problema. Então, o que nós fizemos então? Dissemos, olha, temos esse desafio, então, o que fazemos então para registrar um livro? Olha, tem que apresentar o livro junto ao Departamento de Religião do Estado azerbaijano. Ele disse, olha, o não nós já temos, então vamos fazer isto. Como a igreja registrada, a igreja batista russa, de um pastor amigo nosso chamado Elia, cheguei ao pé do Elia e disse, olha, Elia, já tinha alguns livros já aprovados pela igreja batista, com autorização do governo, do Ministério das Religiões. Então eu disse, pode apresentar esse livro, Elia. O Elia disse, tá bem, vamos apresentar. Tínhamos projeto lá com Elia. Apresentamos aquilo e ficamos a aguardar. E orar, obviamente. 3 meses depois recebemos a notícia de que, sim, o governo aprovou-lhe. Tinha autorização do Estado, esse livreto tem autorização do Estado azerbaijano para ser publicado e distribuído. E então nos autorizou a fazer 500 cópias. Amém? Nós fizemos as 500. E, claro, multiplicamos isso por alguns números mais e, clandestinamente, fizemos 15.000. Só que nós guardávamos 500 em cada sítio. Pronto, essa literatura tem sido muito usada por Deus. Nós trabalhamos também na área de evangelismo e discipulado. Nós trabalhamos com estudantes. Eu sou professor de inglês, mas naquela época eu realmente trabalhava
para justificar nossa presença lá. Cá em Portugal eu não leciono, mas durante 10 anos nós trabalhamos com uma escola de inglês e nós trabalhamos aí, então, a evangelizar os estudantes e grupos étnicos que lá estavam, dentre os quais afegãos. Ali você tem afegãos e iranianos que participavam de um grupo conosco, junto com o missionário coreano. Além disso, depois que saímos de lá, temos apoiado alguns projetos. A última viagem que lá estive foi com o projeto de 2017, em que nós distribuímos material cristão através de chips e telemóveis, e nós levamos para uma equipa, como essa que foi ao Marrocos, mas nós fomos com o projeto de levar esses chips para serem distribuídos no trabalho entre os azerbaijanos na Geórgia, numa zona conhecida como Marneul, na fronteira da Geórgia com a Armênia, e também no norte do Irão. A saga da história desta viagem é interessante porque quase fomos apanhados no aeroporto de Baku quando chegamos. O rapaz que estava a levar esses chips na sua mala, teve a sua mala revistada pela polícia do Azerbaijão, e milagrosamente, quando chegavam, que estava na última os chips estavam debaixo da última camisola do Carlos, que é aquele rapaz lá que não é brasileiro, aquele lá. O Carlos é, na verdade, casado com a brasileira, mas não é brasileiro. Ele é de El Salvador, foi um curto prazo conosco lá. Quando o Carlos ia tirar a última camisola para mostrar o pacote de chip, alguém chamou a polícia lá do outro lado, e o polícia disse: então, olha, vem cá, pá. Ele disse: pode fechar. O Carlos só faltou perder a fala, porque quando eu falei com o Carlos temia, como se tivesse: Carlos, Deus está no controle, a última camisola tirada da mala não foi a última. Foi uma história interessante. E nós, então, também fazemos uma questão de mobilização de missionários para o Azerbaijão. Você vê aqui conosco naquela foto que está ali, a Nathalie, que está ali ao meu lado, e lá do Carlos tem o Rafael. Eles são missionários brasileiros que vieram conosco em 2017, em 2002, ou 2001 que eles foram? 2 anos. Então, foi por volta de 2002. 2022, desculpa, eu estou confundindo aqui as datas. 2022, desde 2022, o Carlos e a Nathalie estão em Baku. São os únicos missionários brasileiros de uma igreja tão enorme como a nossa, lá no Brasil, mas que não tem missionários. E portugueses, pronto, também ainda não há, não é? Mas estão abertos aí o convite para que queiram ir. Nós estamos, depois de 10 anos do Azerbaijão, estamos aí, a família está a voltar agora no Azerbaijão, próximo mês de abril, para rever. A Psida e a Annalise não voltaram lá ainda, mas eu já lá estive, e para elas vai ser uma surpresa chegar lá na cidade e ver quanta diferença há depois de 10 anos. Então, irmãos, é um pouquinho sobre nós, e desde 2013, portanto, temos estado aqui em Portugal. Esta é uma outra história que contamos em outra ocasião. Tá bem? Abra sua Bíblia comigo. Eu gostava de compartilhar com vocês conseguimos, então, colocar ali o texto bíblico ali no ecrã, não conseguimos? Mateus 28, versículo 18 a 20. Por que começar pela grande comissão quando nós falamos sobre missões? Porque, de fato, a grande comissão é uma espécie de desafio maior, vamos chamar assim, e aquele que contém, ou aquele texto das quais Jesus nos chama, que contém aquilo que é mais importante para que nós entendamos sobre a nossa tarefa e sobre aquilo que nós devemos fazer. Mateus capítulo 28, versículo 18, a seguir. E diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado.
e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Meus amados, talvez nós, uma igreja que está envolvida com missões, que tem escutado sobre missões, como aqui, a igreja de vocês, esses versículos talvez até já o tenhamos memorizado. Eu creio que se você está a andar com o Senhor aí há muito tempo, eu estou envolvido com missões desde dos meus 18 anos de idade, quando eu fui para o seminário. E então, agora vou fazer 58, portanto, estou de 40 anos a andar por aí, envolvido com a obra missionária. Então, esse texto aqui, ele muitas vezes até memorizado, mas muitos de nós, na realidade, não sabem qual deve ser a nossa parte no que diz respeito a este chamado missionário de Jesus. Alguns até, não é? Podem pensar que isto aqui seja alguma coisa para aqueles missionários malucos que, como o José Antônio e o Joel, ficam andar aí pelas nações todas, mas que não diz respeito a ele ou a ela. Não, pai, eu estou aqui em Vila Nova de Gaia, isto aí é para o pastor Joel, para esses outros missionários. Qual é a tua e a minha participação? Qual é a tua e a minha participação nisso? Como é que isso diz respeito a mim? Como é que isso diz respeito à minha própria vida? Eu que tenho meu trabalho, que eu sou estudante, eu que estou envolvido, tenho a minha família e, na realidade, nunca saí de Gaia. Como é que pode ser isto com relação a mim? Irmãos, esta tarefa, em primeiro lugar, ela é para todos. Ela é para todos. Nós não podemos pensar num princípio hermenêutico aqui, de pensar que aquilo dizia respeito aos apóstolos. Certa vez eu estava a conversar com a testemunha de Jeová, e ela disse assim para mim, uma senhora, ela tentava dar-me lá uma lição teológica, e ela disse assim, a terra, o céu é aqui, não é? É aqui. Não, vamos viver aqui. Eu disse, não é em outro sítio, mas não vai ser destruído. Não vai ser destruído, mas esta terra aqui. Eu disse, então seria interessante se Jesus tinha dito assim, eu voltarei e vos levarei. Em português, claro e simples, Jesus teria dito, eu voltarei e ficarei convosco. Não seria o caso? O levar já pressupõe que o sítio não é aqui. Então, quando eu disse, nesse caso aí, como é que fica a coisa? Aí ela disse assim, pá, estás esquecendo um detalhe. Eu disse, pois não, lembre-me. Ela disse, Jesus estava a falar essa palavra para os 12. Eu disse, é? És um dos 12? Eu disse, claro que não. Então não é para si. Eu disse, interessante. É um princípio teológico. Se não sou apóstolo, então aquilo não vale nada para mim. Aquela palavra de Jesus, eu voltarei e vos levarei, porque foi falado para os 12. Sim. Eu disse, então o Novo Testamento não vale nada para mim, porque eu não estava lá, nem tu, nem ninguém. Então, se nós tentarmos restringir este texto para os apóstolos ou para uma determinada pessoa, nós estamos simplesmente tentando nos livrar do texto. Irmãos, quando Jesus começou, a primeira coisa que temos que entender aqui para que aquilo se torne para nós, a grande comissão se torne para nós, é que nós precisamos entender qual deve ser a nossa participação nisto. A primeira coisa que Jesus quis dar a entender não foi, na realidade, a tarefa. Jesus não fala, em primeiro lugar, sobre a tarefa que ele nos dá. Ele fala, em primeiro lugar, sobre a capacitação que ele nos dá. Você perceba aqui que Jesus começa o versículo, e a primeira coisa que Jesus diz, chegando-se a ele, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus não chega a dizer, olha, tem um trabalho para si. Jesus, pelo contrário, Jesus disse assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por que é que Jesus estava a falar sobre o poder que lhe é dado?
Por que Jesus começa a grande comissão com a afirmação de que todo poder lhe é dado nos céus e na terra? Esta afirmação está simplesmente aqui para que eu e você entenda que Jesus, ele nos dá a sua capacitação. Se você pensar assim, espera um pouco. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, correto? Eu não, certo? Errado. Por quê? Nós temos que entender que Jesus, quando nós abrimos e conectamos as páginas da teologia do Novo Testamento, nós vamos descobrir que a igreja é o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Aqueles que nele crê. Quem tem toda a autoridade sobre o céu e a terra? Jesus. E quem é o seu corpo? Nós. Simples assim. Simples assim. Esta autoridade, este poder, essa capacitação que Jesus tem, ele transmite para nós como igreja. É isso que você e eu precisamos entender. Esta capacitação, este poder, esta autoridade espiritual que Jesus tem, a sua igreja a tem através de uma autoridade delegada que ele tem. Jesus quis simplesmente relembrar a nós, como seus discípulos, não apenas aos apóstolos, é que nós temos uma capacitação vinda da parte de Deus. Nós temos esta capacitação para fazer o uso daquilo do poder de Deus que opera através de Cristo. Um dos cânticos, a maioria dos autores considera esse como um cântico que a igreja tinha, que está em Efésios capítulo 3, versículo 20, o que nós chamamos de uma doxologia. Efésios 3, 20, o apóstolo Paulo, considerado por muitos como sendo um cântico, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a esse a glória na igreja por Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Isso aqui era uma confissão da igreja na forma de cântico. E esta confissão, essa doxologia, ela está incluída aqui uma verdade tremenda, que diz assim, que Deus é... Retira lá a doxologia e coloca simplesmente como uma afirmativa acerca de Deus. E você vai começar o versículo a dizer assim: Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Aqui a palavra poder. Poder de Deus em atuação no meio da igreja, o poder de Deus em atuação no meio do seu povo, vai fazer com que nós possamos fazer, que Deus possa fazer, e Paulo enfatiza, abundantemente mais do tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Por que é que Jesus estava a dar ordem para um grupo de discípulos? Alguns questionam se esse grupo de discípulos seriam só os 12. É provável que não fosse, provável que fosse os 500, para qual Jesus aparece em 1 Coríntios 15, que Paulo fala sobre os 500 para que ele aparece. Vá lá, sejamos lá 500. Que Jesus tivesse dado essa ordem inicial. Como é que nós poderíamos pensar que esses 500 homens e mulheres, Jesus lhe dá uma ordem para ir a todas as nações? E aqui nações, você sabe muito bem que não são países geográficos, são etnias, das quais nós temos mais de 11 mil. Então Jesus, a primeira coisa que o Senhor quer que nós entendamos é que nós somos capacitados para realizar a tarefa. Quando o poder de Deus atua em nós, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus pode mudar situações, Deus pode alterar estruturas, Deus pode fazer com que as coisas impossíveis que eu e você não pensamos que seja possível, Ele o faz possível.
Para a irmã aqui de 94 anos, ela vai saber muito bem. Na época do comunismo, quando o comunismo não era pregado, não podia se pregar o evangelho em toda, a partir de Berlim até lá na China, em toda a Rússia antiga, as repúblicas soviéticas, durante muitos anos, a igreja global entrou em um processo de oração para a queda do muro de Berlim. Se você tem mais de 40 anos aqui, provavelmente você viu o muro de Berlim. Se você não tem, pode olhar na internet a queda do muro de Berlim e só assistir pelos vídeos. Mas você vê o seguinte, que durante muitos anos, quase 30 anos, a igreja global entrou em oração para ver a queda do muro. E muitas pessoas não acreditavam. Eu mesmo participei entre os anos de 85 a 87 no seminário, todos os dias, entre as sextas-feiras, entre meio-dia e meia, antes de nós irmos para o almoço, nós entrávamos em oração. E naquela época orávamos: Deus, derruba o comunismo no leste, para que a palavra do Senhor chegue naqueles países, inclusive nos países muçulmanos da Ásia Central, como o Azerbaijão, como o Quirguistão, como o Uzbequistão, e vai por aí fora. E nós vemos a queda desse muro. Quando o comunismo caiu, no Cazaquistão, para você ter ideia aqui, havia 50 crentes conhecidos entre nós. No Cazaquistão, país logo por acima. Hoje o Cazaquistão tem mais de 100 mil crentes. O Uzbequistão, naquela época, era conhecido, provavelmente não mais do que 100 crentes. O Uzbequistão, um país fechado para os missionários, que você não escuta muita coisa que está acontecendo lá. Mas há hoje quase 200 mil crentes no Uzbequistão, segundo a última estatística. E quem está fazendo aquilo lá? Os missionários foram expulsos agora, recentemente começaram a retornar, a conseguir entrar novamente. O que eu quero dizer é o seguinte: quando nós pedimos e pensamos, nós pedimos e oramos e cremos no Deus que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra, somos chamados a enviar. Irmãos, Jesus disse: portanto, ide. E veja lá a palavra, portanto. Percebe lá? É-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. A ordem não começa. E a ordem começa com, portanto. É por causa da autoridade de Jesus. É por causa do poder de Jesus. Basicamente, ele disse assim: eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Por causa disto, e baseado nisto, e tendo isto como fundamento, é que vocês devam ir. A motivação para ir não é simplesmente o facto de é fixe mandar o missionário ser conhecido como... Não é por aí. A motivação é a autoridade que Jesus tem sobre mim, sobre tu. É a autoridade que Jesus tem sobre a igreja. É a autoridade que Jesus tem para fazer coisas acontecerem no campo missionário. Nunca em toda a história do planeta, nunca em toda a história da igreja, nós temos tido mais gente vindo para Jesus do que no momento que nós estamos a viver. Nós não estamos a viver em uma época decréscimo do cristianismo. Nós estamos numa época de explosão do cristianismo. E se você pensa que a fé não está crescendo em redor do mundo, vá na Ásia. Eu tive uma conferência na Tailândia, em novembro passado, e eu fiquei super animado. Obrigado. Quando eu vi, na nossa conferência, um pregador do Vietnã, cheio da graça, cheio da autoridade, cheio do conhecimento da palavra. E eu disse assim: Senhor, olha o que o Senhor está a fazer. Há 30 anos atrás, orávamos pelo Vietnã, logo depois do país destruído, ainda dividido em duas nações. Você que lembra de história sabe disto. E ele ia relatar como igrejas estão sendo espalhadas e crescer no norte do Vietnã, próximo da fronteira com a Tailândia. Eu estava lá onde é que o vento faz a curva. É lá naquele lugar lá que o vento faz a curva, depois volta.
que para você é o confim da terra. Eles acham que nós estamos no confim da terra. Irmãos, nós precisamos enviar esses missionários. Jesus disse, ide, ide. E eu quero dizer o seguinte aqui, irmãos, é interessante que os missionários são chamados por Deus, mas eles devem ser enviados pela igreja. Quando nós falamos ide, esse ide aqui não é o ide do missionário, é o ide da igreja. O ide de fato, o missionário precisa ser enviado. Você percebe? E é bom relembrar isto aqui, em Romanos capítulo 10, esse texto é bastante conhecido, você vai ver que em Romanos 10, nós vamos chegar no versículo, esse versículo muito conhecido entre nós lemos esse versículo, e diz assim, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim? Sim. Mas Paulo começa a dizer o seguinte, como é que isso acontece? Como é que uma pessoa em uma vila, lá na fronteira do Azerbaijão com o Irã, uma pequena cidadezinha, um pequeno conceito chamado Lerik, cuja população é fundamentalmente de uma etnia chamada Tales, que tem do lado do Irã e do lado do Azerbaijão também. Como é que esse vai ouvir? Como é que ele vai invocar? Paulo então começa. Como, pois, invocarão aquele que não crer? E como crerão de quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Volta o processo atrás. Se ninguém for enviado, não há quem pregue. Se não há pregação, não há fé. E se não há fé, não há salvação. A salvação dos homens daquela aldeia começou onde? Pelo envio. Não foi pelo ir, foi pelo ser enviado. Irmãos, a igreja envia. Então, vamos colocar aqui. Na igreja, nós só temos duas classes de pessoas, do ponto de vista missiológico. Sabe quem são elas? Os enviados e os que enviam. Você está em que classe? Escolha lá. Pastor, eu quero ser enviado, então venha para cá, aqui para cá. Porque essa equipe para cá dos enviados vai ter uma tarefa aí que o Espírito Santo vai dar. E a tua? Eu quero ser dos que enviam, então vai ter uma tarefa para si. Mas eu quero enviar de braços cruzados. Eu não quero fazer nada, então não estás nos enviadores, está nos negligentes. Eu dou-lhe uma tarefa para fazer, não fazes nada. Irmãos, a igreja precisa entender que o ir é o ir coletivo. O ir é o ir coletivo da igreja. Na qual, como é que funciona esse ir coletivo da igreja? Está muito simples. Nós vamos o exemplo dela, da igreja mais missionária do Novo Testamento, que é a igreja em Atos. Atos 13. Atos 13 vai ser muito claro. A igreja de Antioquia era uma igreja na qual dizia assim, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Simeão, a Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja estava ali. E o Espírito Santo retira da igreja os seus dois mais importantes e ilustres pregadores. Então, muitas igrejas, às vezes,
pensam, pai, eu não posso mandar o meu pastor, não, ele é a pessoa-chave aqui, se sai ele, olha como é que nós vamos ficar. Não foi esse o caso. Os dois principais líderes da igreja eram Barnabé e Saulo, aqueles que fundaram basicamente a igreja e que fortaleceram aquela igreja, foram esses que foram mandados. É claro que o Espírito Santo poderia ter escolhido qualquer um deles, mas o Espírito Santo retira ali e a igreja tem aquela sensibilidade para mandar. Pastor, e de onde vêm as finanças? E de onde vêm os novos obreiros que Deus vai dar? Olha, irmãos, nós não cremos que Deus tem todo o poder, Jesus tem todo o poder e autoridade. Cremos ou não cremos? Cremos ou não cremos que Deus tem o poder de fazer com que as finanças brotem de algum lugar? Irmãos, missões não é feita. Quando fala-se em missões, e lá está, a maioria de nós, a primeira coisa que nos vem à mente, sabe o que é? Fala a verdade. Fala a verdade. A primeira coisa que nos vem à mente é, como é que nós vamos pagar isto? E eu sei, claro que nós temos que pensar sobre isso aí. Irmãos, quando eu ainda solteiro, nós começamos a namorar, morávamos na Inglaterra e tal. Eu fui requerido para que eu fizesse uma formação de inglês na Inglaterra. Eu cheguei para a minha liderança, e a nossa congregação talvez era menor do que esta aqui, eu tinha lá, se eu fosse pagar na Inglaterra, eu ia ter que pagar aproximadamente 800 pounds ao mês, 800 libras ao mês, cerca de 1.000 euros, não é? Para eu, a escola do alojamento e tal, e eu tinha um salário na igreja que equivalente a 50 euros ao mês. Eu cheguei para o pessoal da minha liderança e disse assim, olha, eu preciso ir para a Inglaterra, formação de inglês, porque eu vou para o campo missionário. Tem sustento? Não, não tenho. Ele disse, olha, nós não temos sustento para te ajudar. E eu disse, mas eu não pedi o sustento, eu pedi que você orasse por mim. Podem fazê-lo? Posso. Irmãos, encurtando a história, nós começamos a orar. E apareceu uma família de pastores batistas que disse assim, olha, venha para o norte aqui da Inglaterra, você vai morar conosco, e nós vamos fazer uma oferta missionária, não vais pagar para morar conosco, nem a tua hospedagem, nem a tua alimentação. Eu disse, sim, sim. E eu disse, e o curso? Olha, nós vamos ver, tem uma escola para estrangeiros lá no centro de Stockton TSP, no norte da Inglaterra. Eles têm lá e você poderia estudar naquela escola e eu vou ver lá aquilo, quanto custa. Quando chegou e disse assim para mim, olha, aquilo não custa nada. Eles estão oferecendo aquilo gratuitamente para os imigrantes, pode vir. E eu disse, e a passagem? E Deus então começou a levantar uma outra pessoa lá que doou a minha passagem. Eu fiquei um ano na Inglaterra com meu sustento de 50 euros. Os irmãos estão entendendo isto? Eu estou dizendo aqui para você que se você e eu acreditarmos que Deus é poderoso para nos sustentar, entrou os 1.000 euros na minha conta? Não, não entrou nos 1.000 euros na minha conta, mas não era para entrar 1.000 euros na minha conta, era para eu ir fazer a formação de inglês, era isso que eu precisava. Deus é poderoso para fazê-lo. Deus é poderoso para fazer e a igreja precisa estar. E Jesus disse assim, olha, nós somos instruídos, ide, fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É preciso que nós entendamos isto. É preciso este ir aqui. É preciso que nós possamos ir no sentido de fazer com que haja, somos nós aqueles que vamos fazer acontecer. Irmãos, se nós não fizermos isto, se nós não fazermos com que esta mensagem chegue lá, não vai haver salvação. Não vai haver. O princípio de Deuteronômio
11, 24, quando Deus disse para o povo de Israel: o lugar onde pisares os vossos pés, eu vos tenho dado. Eu quero que você entenda, vamos ler aqui um texto de Êxodo capítulo 17. Essa participação, por que nós devemos mandar missionários? Nós não podemos simplesmente começar uma intercessão e orar, ou talvez nós não podemos simplesmente fazer com que orar para que Deus levante lá os missionários que estão lá e eles próprios façam o trabalho. Olha, irmãos, esta é uma questão que nós até tivemos a discutir durante o nosso tempo. A maioria dos povos não alcançados hoje não tem igreja entre eles. Você sequer consegue fazer parceria. Você não tem gente treinada. Você não tem gente que sabe como fazê-lo. E além disto, a tarefa é enorme, que eles próprios não conseguem. E que se alguém não vier... Agora eu quero dizer aqui para você, imagine, cá em Portugal, se os primeiros missionários não viessem trazer o evangelho para cá, como é que seria? Se você é convertido aqui em Portugal, é português e é convertido, saiba que alguém trouxe a mensagem do evangelho para pegar para si. Se você olhar e você pensar na tua vida, alguém deu o passo de chegar até si para falar de Jesus. Ou alguma iniciativa chegou a chegar a ti através da internet, através de mecanismos. Houve ali uma iniciativa para ir. Esse texto é uma ilustração. 17, capítulo 17 de Êxodo. Poderia chamar isso aqui de uma ilustração daquilo que seria o princípio que nós estamos a ver aqui. O povo de Israel saiu do Egito, eles estão rumo à terra prometida, e eles então enfrentam a primeira batalha. Eles iriam enfrentar muitas batalhas no final, vocês conhecem a história bíblica. Mas esta foi a primeira batalha em que soldados, pessoas vieram atacar Israel, a nação, e eles tinham que reagir. E é bem estratégico aqui, porque diz assim, versículo de número 8. E veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dela para sentar sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos um de um lado e do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. E assim Josué fez a Amaleque e ao seu povo e ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente vou riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, o qual lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Quem ganhou a guerra aqui? Quem ganhou essa batalha? Alguns de vocês vão dizer assim: Josué ganhou-a, porque afinal foi ele que foi lá e lutou. Outros vão dizer: espera um momento, não teve nada disto. Quando Moisés baixava a mão, Josué era derrotado. Se ele não levanta, só depois da mão ficar firme é que houve a vitória. E você vai dizer: foi Moisés. E os mais inteligentes entre nós vai dizer assim: foi a combinação dos dois. Imagina aqui, irmãos. Imagina a situação que nós estamos em uma guerra.
Nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra. Paulo vai dizer assim que quando Jesus, no capítulo 26 de Atos, Paulo descreve, a partir do versículo 17 e 18, Paulo descreve a sua conversão, ele diz que Jesus disse assim para ele, olha, eu te enviei para abrir os olhos dos gentios e retirá-los do poder de Satanás para o poder de Deus. Quem vai abrir os olhos dos gentios? Jesus disse, é tu, Paulo. E aqui, meus amados, nesse texto aqui, nós vamos ver isso exatamente. A igreja, aqui, você vai perceber que Moisés chama Josué e disse, vá à frente. Moisés não poderia simplesmente levantar as mãos e fazer a batalha, não. Era preciso, então, mandar soldados para a batalha. Mas, ao mesmo tempo em que era preciso mandar soldados para a batalha, era necessário que as pessoas ficassem ali. Moisés ficasse ali com as mãos levantadas como símbolo de autoridade, como símbolo de abençoar o exército de Israel. E eu quero dizer para você, é por isso que acontece. Pastor, e se a gente fizer uma campanha de oração e orar pelo Marrocos, por Fez, a cidade que nós visitamos, e ficar lá orando daqui mesmo de Gaia, vamos orar. Deixa eu dizer para você, irmãos, intercessão é bom, necessária, mas se nós não mandarmos os missionários para lá, para pregar a palavra, enviarmos obreiros, não vai ter conversão. Aquela malta da batalha espiritual. Vamos lá, vamos amarrar os demônios de Gaia. Olha, você pode ficar à vontade, pode amarrar tudo quanto é demônio de Gaia. Subiu lá na montanha, amarrou e tudo, e você vai perceber que os demônios continuaram a agir. Por quê? Porque o que traz a conversão não é a intercessão. O que traz a conversão é a fé. E como é que vem a fé? Pela pregação. Se não tem pregador, não funciona. Se não tem pregador, não tem conversão. Se o evangelho não é pregado, não é. O diabo tenta fazer isso da igreja, é fazer com que o evangelho não seja pregado. E você vai ver que isto aqui é um símbolo há uma ação conjunta de enviadores e enviados. Os enviados precisam levar adiante a tarefa de ir, mas aqueles que estão que são os enviadores, precisam estar no processo de apoio. E a igreja que envia e não apoia, o missionário não fica no campo. Precisa de oração, precisa de sustento, precisa de encorajamento, precisa de cuidado. E quem faz isso é a igreja local. Irmãos, eu falo isto com alegria, que tem igrejas que durante 25 anos têm participado do meu sustento, nunca largaram a corda. Eu oro por essas igrejas todos os dias. Aqui, meus amados, envolve sacrifício, o trabalho do enviador não é fácil. Você percebe aqui que Moisés estava ali, ele começou então as mãos. Você poderia imaginar que você ficar nesta posição, não é? Você ficar numa posição de horas a fio, com os dois braços estendidos, você pode imaginar como é que é aquilo? Já tentou ficar umas 2 horas com o braço estendido assim? Isto mostra que a tarefa do enviador não é fácil, não é só uma questão de um movimento, de uma coisa que sentir no coração, vamos fazer como diz lá no Brasil, no oba-oba. Os brasileiros que estão aqui conhecem a expressão. Não é assim. Requer tempo. Veio de cá, Arão, Ur, seguraram, um segurou o braço, segurou o outro, obviamente, depois de várias horas ali. As pernas cansaram, apanhou uma pedra, sentou Moisés, baixou a mão? Não. Mas no final, Moisés não acredita a vitória, nem a ele, nem a Josué, que o versículo 15 ele disse, o Senhor é a nossa bandeira. E aqui a última coisa sobre a grande comissão que eu quero que você veja. Jesus nos assegura da sua presença. Jesus nos assegura da sua presença.
ele diz assim: olha, a última coisa da grande comissão, a última palavra da grande comissão, a frase, você vai ver que a frase diz assim: e eis que estou convosco. Lá está um i. E eis que estou convosco. Poderíamos pensar, se a presença de Jesus tida aqui é prometida mediante a nossa obediência? Veja o texto. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E, quer dizer então, se nós não formos, Jesus não está conosco? É uma interpretação possível do texto. Eu não estou dizendo que seja a interpretação, eu estou dizendo que ela é uma interpretação possível. Dentro dessa ótica aqui, o que poderia dizer que Jesus faz a promessa da sua presença em associação com a obediência. E eu vou dizer aqui para ti, a igreja que não está envolvida na grande comissão, que não está envolvida na pregação do evangelho, que não está envolvida em ensinar, em pregar, em mostrar às pessoas como elas devem andar. Eu vou dizer para você, sabe o que acontece com a presença de Deus no meio dela? Esvai-se, vai embora. Tem igreja morta aí, pela Europa fora. Como é que essas igrejas morreram? Pela falta da presença de Deus. E o que é que trouxe a falta da presença de Deus ali? A negligência a estes mandamentos. Os irmãos percebem que a questão da grande comissão e a obediência à grande comissão é uma sobrevivência da igreja. A igreja que não obedece à grande comissão de fazer discípulos em todas as nações, ela morre. Eu vou repetir para você. Igreja morre. Igreja não é instituição. Igreja é organismo. E morre. Não acredita, não? Eu posso te dar aí uma literatura imensa sobre isso. Por quê? O organismo morre. Igreja não é organização. Igreja é organismo. E Jesus disse: eu estou convosco. Eu estou convosco. Você precisa de mais alguém? Hã? Além de Jesus? Pronto, preciso. Preciso. Mas se eu tenho essas pessoas, mas não tenho o Senhor, vale nada. A pessoa que eu mais preciso é de quem? De Jesus. A pessoa mais fundamental na igreja é Jesus. Então Jesus está conosco. Ele está conosco para nos fortalecer. Ele está conosco para nos orientar. Ele está conosco para nos suprir. Ele está conosco para fazer tudo aquilo que nós necessitamos que seja feito. É como se Jesus dissesse assim para a sua igreja: olha, dou-vos tudo. Agora qual é a desculpa? Dou-lhe poder, dou-lhe minha presença, dou-lhe orientação, dou-lhe as instruções, dou-lhe o suprimento. Agora é convosco. Eu sei que não é o caso aqui da igreja. Esta igreja tem sido uma igreja voltada para isto. Para receber e realizar a obra missionária. E apenas quero que você tenha essa perspectiva. Estamos a fazer a coisa correta. Estamos a fazer a coisa certa. E queremos continuar a fazê-la. E queremos expandir isto. E queremos crer que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu gostava de orar. Senhor, em nome do Senhor Jesus e na autoridade do teu nome, queremos agradecer ao Senhor por vida de cada um dos irmãos, os teus filhos que aqui congregam, pela graça do Senhor que tem operado
através das suas vidas. Eu oro, Senhor, para que esta igreja, Pai, continue a ter uma visão voltada para alcançar os perdidos em todos os lugares que o Senhor lhes mostrar e orientar. Abençoe a liderança desta igreja, abençoe cada congregado aqui, cada membro desta igreja, desde o menor até o maior, desde o recém-convertido àquele que está aqui há mais anos. É a minha oração, Pai, em nome do Senhor Jesus.